Eu quero saudar os amados irmãos com a gloriosa graça e paz no Cristo ressuscitado. Meus amados irmãos, eu quero trazer um assunto que me chamou muita atenção a respeito de uma situação que aconteceu nos dias de Jesus de Nazaré, ali em Israel, especificamente em Jerusalém, falando de uma situação para que nós possamos entender o significado dessa parábola, né? dessa situação ali, que é a respeito da figueira infrutífera, a figueira seca ou estéril, né? No livro de Mateus, que ainda é um livro histórico, Jesus ainda estava ainda presente ali nos seus dias, né? Da sua carne, onde Marcos ou Lucas escreveu aqui os narrativos aqui das passagens e nos relata dessa forma no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Essa é uma passagem que fala dessa figueira. Mas no livro de Lucas também, aliás, no livro de Marcos, porque Lucas não descreve, mas no livro de Marcos, no capítulo 11, nós vamos ver essa passagem também, que Marcos descreveu, né, porque ele foi o escritor dessa passagem. Ele também fala também da figueira seca, né, na purificação do templo. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais como alguém do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então, duas passagens que vêm falando sobre essa figueira. Mas para nós entendermos aqui o conteúdo profético, o que traz a profecia naquela época, que poderia nos aplicar hoje, nós temos que ter o Espírito de Deus entronizando na nossa mente para abrir o nosso entendimento, para nós podermos entender com profundidade o texto e o contexto. Essa passagem foi escrita no primeiro século. Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, ainda estava presente ainda, operando ali suas maravilhas, seus milagres, no seu ministério. E houve esse fato aqui, dessa figueira. Mas o que é a figueira? A figueira, ela tem a sua característica, como todas as árvores frutíferas, tem a sua característica.
Cada árvore produz o seu próprio fruto. Mas a figueira, ela é diferente das outras árvores. Não cabe a mim procurar saber o porquê e para quê. Porque foi Deus que estabeleceu isso. A criação é dele. Certo? Então, a figueira é uma árvore que nessa passagem ela possa servir de uma metáfora. É uma comparação. Metáfora é uma comparação. E Jesus estava fazendo ali, diante dessa figueira estéril, como uma comparação do momento que Israel estava vivendo. Israel, o povo de Israel, viveu 400 e tantos anos sem ter uma palavra profética, nenhum profeta, a não ser João Batista, que foi o último profeta daquela geração. A árvore, ela era uma metáfora para a nação judaica, para os judeus, que teria uma aparência externa grandiosa, uma aparência externa grandiosa, as folhas. Então, aquelas folhas estavam representando ali como uma metáfora as linhagens do judeu, porque eles usavam muitas roupas para se mostrar que era abençoado por Deus, que era uma forma dele se apresentar como um verdadeiro cristão, um religioso. Então, as folhas ali representavam as vestes do judeu. Jesus faz essa comparação, essa metáfora, porque muitos estavam ali vivendo de aparência. Você está me entendendo? Jesus faz essa comparação que muitos ali dos judeus naquela época estavam vivendo somente de aparência. Mas olha aí, mas não estava mais produzindo nada para a glória de Deus, a falta de frutos. Então Israel não produzia frutos nenhum para Deus, ele só produzia para eles próprios, para eles mesmos, para os seus, entendeu? Para os seus desejos. Tudo que eles faziam era para si próprio. Não era para a glória de Deus, não, era para a glória deles, para a glória do homem próprio. E nessa interpretação está ligada a parábola da figueira estéril. Porque a pessoa estéril, meu amado, ele não produz nada. Nós vemos na criação genética do homem e, da mulher e dos animais também. E não foi diferente ali naquela árvore também. Tudo de acordo com o propósito de Deus, meu amado. Tudo segundo o beneplácito, o desejo do Deus Altíssimo. A figueira, primeiro, produz o fruto. Essa é a característica da figueira. É a única árvore que produz seu fruto primeiro. Ela produz o fruto primeiro, e depois que o fruto está produzido, aí nascem as folhas. Mesmo fora da época, uma figueira com folhas traz a promessa de conter frutos. Mesmo ela estando ali com as folhagens, mas é tipificando uma promessa. Mesmo a pessoa vivendo de aparência, mas um dia ele pode produzir o fruto do Espírito Santo. Um dia ele pode reconciliar com Deus e consigo mesmo.
Meu amado, uma coisa que eu aprendi, que ninguém salva ninguém. Eu não dependo de homem, de ninguém, para mim ter uma vida em paz com Deus. Dependo de Deus e de mim mesmo. Louvado seja Deus, quando eu estava na religião, no sistema religioso, eu vivia dentro dessas folhagens, de uma aparência. Eu achava que estava produzindo para Deus, mas não, eu estava produzindo para o próprio homem, para o homem interior e o homem exterior, para o sistema e para mim mesmo. Eu achava que eu tinha poder de colocar a mão na cabeça da pessoa, de orar para a pessoa, da pessoa receber, entendeu? De subir num monte, de fazer jejum. Quantas vezes eu fiz o jejum de Daniel e não resolveu nada? Quantas vezes eu subi num monte e não resolveu nada? Pelo contrário, ia de mal a pior. Meu joelho não cansava de se desdobrar de madrugada, fazendo volta ali e não resolveu nada. Eu era uma árvore de aparência. Eu não gerava fruto do Espírito Santo. É assim, meu amado, que nós temos que aplicar aquilo que aconteceu na vida, nos dias de Jesus de Nazaré, no primeiro século. Eu posso aplicar na minha vida hoje para mim tirar um bom aproveito. Um bom aproveito. Eu quero ser uma árvore que não tenha só folhagem, não. Eu quero uma árvore que produz frutos. E esse fruto seja doce ao paladar. Então, meus amados, observando a figueira, era um símbolo comum para Israel, para o povo de Israel, para o judeu. O significado aqui, a árvore da parábola, pode referir-se à liderança religiosa. Reflete Jesus oferecendo uma última chance para o arrependimento. Jesus queria deixar um ensinamento ali para eles. Olha, vocês estão só de aparência. Vocês não produzem nada. Vocês estão igual essa árvore aqui. Só vê folhagem, só vê o que interessa aos seus olhos, mas vocês não produzem nada. Vocês ainda não têm arrependimento, porque naquela época ainda não era graça, meu amado. Jesus de Nazaré ainda não tinha passado pelo macho da cruz. Ainda era lei. Jesus viveu no tempo da lei. Na lei era olho por olho, dente por dente. Você está me entendendo? Então havia ali, igual João Batista, ele batizava para o arrependimento, lembra? Que ele falava, arrependei-vos. A pessoa pecava contra o seu irmão, ia lá batizava. No outro dia pecava, ia lá batizava novamente, entendeu? Porque batismo, meu amado, você pode batizar 1 bilhão de vezes, que não resolve nada na sua vida. Por isso que Jesus falou assim, você tem que perdoar não só 7 vezes, 70 vezes 7. Isso é contínuo na minha vida, é diário, uma coisa diária. Então, a figueira representa um símbolo religioso para o povo de Israel. Agora, imaginou, meu amado? Nós estamos no século 21 hoje. Jesus amaldiçoou aquela figueira para nunca mais produzir fruto mais, figo. E aí? Me responde. Você vai no supermercado, está cheio de latinha de figo lá. Você pode comprar ele em lata ou em conserva. Eu rodo aqui nas roças, aqui eu vejo tanto pé de figo, cheio de figo. De vez em quando eu compro, para me poder comer, que é maravilhoso, né? Saborear um figo caseiro. Então, fosse assim, meu amado, nunca mais ia dar esse fruto. E nós estamos no século 21, mostrando, meus amados, que aquilo ali era política. O povo de Israel vivia só de aparência, só de política. Querendo que Deus fizesse o que eles queriam, o que eles quisessem. Entendeu? E hoje, meus amados, podemos aplicar essa mesma palavra para nós nos nossos dias atuais.
Que infelizmente o quadro que nós estamos vendo aí, dentro da chamada igreja, e dentro do quadro geral da política, que estão vivendo de aparência. Não produzem nada para agradar para a glória de Deus. O que eles querem produzir é só para o seu bem-estar. É isso que eu estou alcançando nas minha visão espirituais, não na minha visão carnais. Porque na minha visão carnais eu não vou ver nada. E quando nós temos a visão espiritual, nós podemos observar que aquilo que Jesus de Nazaré estava trazendo naqueles dias da sua vida ainda, no dia das suas carnes ali, que está descrito no livro de Mateus e de Marcos, era a situação que o povo de Israel estava vivendo. Lembra que ele falou, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Porque eles não viam ali Jesus de Nazaré, eles viam ele como um carpinteiro, como filho de Maria e de José. Ele mesmo faz essa pergunta para os apóstolos. O que diz que o povo aí que eu sou? Um diz que tu és Elias, profeta. Entendeu? O povo não tinha ainda uma definição dentro da sua mente de quem era verdadeiramente Jesus de Nazaré. Ele era o próprio Deus, revestido em carne. Entendeu? Mas quando ele pergunta aos apóstolos ali, reunidos ali, e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro, pelo Espírito, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Entendeu, meus amados? Em nossos dias atuais hoje, o que está acontecendo no mundo global é justamente isso. Que o homem não está produzindo nada, só quer viver de aparência. É pela roupa, é pela posição que você vai identificar a pessoa. Era a mesma coisa do povo de Israel. Aqueles que tinham posse achavam que era mais abençoado por Deus do que aqueles que não tinham. É a mesma situação nos nossos dias, no pleno século XXI. Meus amados, não é difícil entender, de compreender a linguagem da Bíblia. Apesar de que eu tenho só o 4º ano primário, eu devo sempre falando isso, mas Deus abriu meu entendimento, ainda velho, hein? Cansado nas ideias, mas Deus tem me dado sabedoria do Espírito para poder discernir aqui o que aplica a mim, o que não aplica. E as pessoas ficam aí fazendo negócio com Deus aí, negociando com Deus, fazendo proposta com Deus, subjugando a vontade de Deus, achando que Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Eu vou dar isso aqui porque Deus vai retribuir. Não é isso não, hein? Isso é negócio entre homens, entre ser homens. Favor, nós já recebemos a graça que vem de Deus, não vem dos homens, é um favor não merecido, viu? Certo? Então, a figueira, hoje existe muita figueira aí, andando aí, respirando aí, lá, chamado altar, né? Cantando, né? Pregando, falando aí nos comícios, né? Lá nos palanques, certo? Usando aí toda a mídia aí para poder falar, mas só de aparência, não produz fruto nenhum, né? E isso em geral é o seu homem, são as nações que estão dessa maneira. E se nós chegamos nesse século XXI passando por essa situação, é porque chegou o tempo de colher. Chegou o tempo de colher. Chegou o tempo de prestar conta. Certo? E Deus permite que tudo isso que está acontecendo
Agora, uma coisa eu posso dizer de todo o meu coração, com a minha fé no Cristo ressuscitado, a minha genuína fé, nós estamos tranquilos e bem seguros, caminhando com os pés firmes, confiando, prosseguindo a nossa caminhada para o nosso alvo. A nossa visão não está nessa terra, mas está na glória de Deus, que um dia eu irei em espírito. A minha matéria ficará, mas o espírito que é de Deus subirá para ele. O que é dele retornará a ele. O que é pó, volta ao pó. Eu nasci para testemunhar as grandezas, maravilhas de Deus. Essa é a maior missão que um homem tem aqui nessa face dessa terra, como embaixador, e a mulher como embaixatriz. Levar as verdades, porque ele é a verdade. Eu sou apenas um porta-voz de boas novas, certo? Então, estou trazendo essa live para os amados irmãos, aqueles que têm a mesma linha de entendimento e aqueles que estão buscando essa linha de entendimento, certo? O sistema religioso fala que Jesus amaldiçoou. Se tivesse amaldiçoado aquela figueira para sempre, nós não teríamos essa planta hoje maravilhosa na nossa terra, que produz muitos frutos, a figueira. A figueira era um símbolo religioso para o povo judaico, para o povo de Israel. Para nós não, porque os gentios nascemos sem ordenança e sem lei. Oh maravilha, oh glória, Abba Pai. É isso, meus amados, que nós temos que entender. Que nós somos filhos da livre, não somos filhos da H, da escrava. Louvado seja Deus por isso. Deixo aqui meu abraço. A paz do Senhor Jesus Cristo, a graça eterna dele para os vossos corações. Vivam os seus melhores dias em paz, sem conflito, sem preocupação, usando sabedoria, certo? Usando sabedoria, discernindo a coisa para o bem, não para o mal. Fazendo assim, você terá dias melhores, dias de paz, de alegria e de gozo. Esta é a proposta da sã doutrina de Cristo ressuscitado, que está escrito nas 14 epístolas de Paulo, aos Romanos, aos Hebreus. Procura meditar, ler e entender, que o Espírito de Deus vai te esclarecer, com certeza, as maravilhas, as insondáveis coisas da paz de Deus. Viva o seu melhor dia, amado. Que Deus está no controle de tudo e de todos. A paz de Cristo ressuscitado.